Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se existiria um padrão na vida de cada pessoa, um padrão que mais ou menos se repete para cada pessoa, independente de quem seja. Certamente, a gente pode perceber um padrão na vida das pessoas. Afinal, todos nós viemos ao mundo a partir de uma mesma matriz, com um defeito chamado pecado, que é a nossa natureza, e esse pecado busca... Por causa desse pecado, nós buscamos sempre autossuficiência, vivendo em rebelião contra o Criador. Essa matriz foi gerada no Jardim do Éden, quando Satanás prometeu a Eva: sereis como Deus. A partir daí, nós nascemos achando que somos donos do nosso próprio nariz e do nosso próprio destino. E uma vez dada a partida, nós corremos todos uma corrida semelhante e seguindo o mesmo padrão, mais ou menos o mesmo padrão que pode ou não ter um final feliz. Esse processo de rebelião do homem, seja ele crente ou incrédulo, ele é mostrado nas etapas de distanciamento do filho pródigo, que significa um filho perdulário, no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Lá diz assim: primeiro, ele começa com o filho mais novo fazendo exigências ao pai, que aí representa Deus, né? Como se Deus estivesse ao seu dispor. Hoje você encontra essa disposição até entre pessoas que se dizem cristãs e acham que Deus lhes deve a obrigação de dar a elas dinheiro, saúde, prosperidade. O filho mais novo fala para o pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence, no versículo 12. O segundo passo é que ele se afasta o máximo possível do pai. E acaso não é este o sentimento no coração de toda criatura que ainda não conhece a Cristo como Salvador? E até mesmo daqueles que conhecem, mas deliberadamente preferem andar em pecado? Porque ali diz assim: partiu para uma terra longínqua, no versículo 13. Aí esse jovem desperdiça tudo o que ele recebeu por graça do seu pai. O versículo 13 diz: ali desperdiçou a sua fazenda. Ele chega então à estaca zero e fica sem nada, havendo ele gastado tudo, no versículo 14. Então ele passa a necessidade, começou a padecer necessidades, no versículo 14 também. E aí ele fica dependente de alguém, como um viciado fica dependente do traficante que fornece droga para ele. Chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, no versículo 15. Aí então ele sofre degradação, porque o diabo promete, mas não entrega. Ali diz: o mandou apacentar porcos, no versículo 16. E apacentar porcos era uma profissão degradante aos olhos dos judeus. Aí ele passa a desejar só o pior. No versículo 16 diz que ele desejava o que os porcos comiam. Como ele não tem mais nada de bom, então ele se contenta com o pior. E mais para frente diz que ninguém quer dar nada a ele. Naquele lugar que ele escolheu para viver longe do Pai, ninguém vai estender a mão. O versículo 16 diz que ninguém lhe dava nada, nem as comidas de porco davam a ele. Como eu disse, o diabo promete, mas não entrega. Felizmente ele cai em si quando percebe a graça e a abundância que há na casa do Pai e decide voltar arrependido, mesmo que seja na condição de jornaleiro ou diarista. Aí diz: tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu Pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros, ou diaristas. Versículos 17 a 19. Mas ao invés de ser recebido como um jornaleiro ou diarista, o seu pai o vê ainda longe, corre para ele, recebe-o com um beijo, um abraço, roupas limpas, anel no dedo, sandálias nos pés. É dada uma festa, então, e o pai se alegra com o filho que voltou. Levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai. E se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Ué, ele não vai dizer agora: faça-me como um dos seus jornaleiros? Não. Com uma recepção dessa, ele sabe que é besteira ele falar isso. Mas o pai lhe disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés.
Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Versículo 20 ao 24. Enquanto o filho, reconhecidamente pecador e arrependido, cai em si e volta aos prantos para os braços do pai, o filho mais velho, como qualquer religioso que se considera justo e correto e nunca saiu da casa do pai, ao menos do modo visível, né, visivelmente, ele recusa-se a entrar na casa. Ali diz no versículo 28 que ele se indignou e não queria entrar. A verdade é que ele sempre viveu longe do pai, mesmo morando no mesmo endereço, porque ele valorizava mais os seus amigos, que talvez fossem justos e corretos como ele. Isso fica claro na afirmação que ele faz para o pai. Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Versículo 29. Ele não queria um cabrito para se alegrar com o seu pai, com seus amigos. Se você for como o filho mais jovem, que reconhece que pisou na bola toda a sua vida, em que estágio você se encontra agora? Que tal voltar arrependido do seu pecado e receber por graça o perdão e a comunhão do Pai? Ou será que você é como o filho mais velho, que se acha justo e correto e fica indignado ao saber que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, como fala em 1 Timóteo capítulo 1,15? Então, se você for esse filho mais velho, eu espero que você seja então pelo menos como Paulo, que era justo e correto segundo a sua religião judaica, e isso levou a ser cúmplice e culpado da prisão e assassinato de famílias inteiras de cristãos, até ser alcançado pela misericórdia divina e considerar como esterco toda aquela religião, aquela tradição que ele recebeu dos seus pais, aceitando então que a salvação era somente pela fé. E que ele, Paulo, era o principal dentre os pecadores. Visite Respondi.com.br. Visite 3minutos.net.